Novos showrooms, setor de decoração da JV. Beleza, estilo e durabilidade para deixar seu ambiente mais bonito e confortável. Soluções práticas, inovadoras, funcionais e seguras, com mão de obra garantida. Pisos laminados, vinílicos, mantas e carpetes em diversos padrões. Grama sintética, rodapés, roda-meio e guarnições, cerca para piscinas, papéis de parede vinílico vinilizado e com relevo das melhores marcas. JV Tubos e Acabamentos, na saída para Três Lagoas. Entrada para a sua casa. MS em Dia Preview, informação até você, não assine nada sem ler. Eu poderia falar que esse jargão é meu, mas não ia dar certo, a internet ia saber que eu estava mentindo e logo ia ver a pessoa que é o dono dessa frase, que se tornou o dono dessa frase. E por que ele se tornou o dono dessa frase? Porque ele, por vocação, teve que ser comunicador, não tinha como ser outra coisa. Mas ele escolheu ser um comunicador diferente há 30 anos, seria um comunicador do povo, para o povo, uma ligação direta que hoje ele já faz pela internet, porque as coisas mudaram de lá para cá. Mas essa história começou lá atrás, começou no rádio e começou no Mato Grosso do Sul, muito diferente do que é hoje. Vale a pena conferir, fica no vídeo Maurício Picarelli no MS em Dia Preview. Muito obrigado. Eu que agradeço aí essa oportunidade de estar aqui com você. Que legal. E o que assim, a gente aqui é fascinado pelas histórias das pessoas, né? Quando você vê que a história dá um filme, né? Aí eu acredito que a internet, o nosso público acaba gostando muito. E o senhor é um político consagrado, é um comunicador consagrado, mas é meio aquela história assim, da tua vida ser um filme. Lá atrás, quando veio para o Mato Grosso do Sul, imaginava que seria tudo isso que aconteceu? Não imaginava não, e na verdade não é nem filme, é uma novela, né? Com vários capítulos, né? Não imaginava não, fui contratado pelo José Maria Hugo Rodrigues, do Correio do Estado, para fazer somente programa de rádio, né? Isso em 1982, quando eu comecei na Rádio Cultura no dia 6 de setembro de 82, né? E fizemos um bom programa, e o programa, logo nas primeiras semanas, ele começou a ter uma audiência muito grande, a comunicação nossa diferente. Trouxe uma comunicação diferenciada de São Paulo para cá. Aqui o rádio era assim, um pouco sossegado, mas eu vinha agitando, com muitas vinhetas, com a comunicação bem dinâmica, interagindo muito com a população. E depois de alguns dias eu assumi o programa de televisão. Eu fui convidado também pelo senhor José Maria para assumir o programa O Povo na TV, na ausência do Jonathan, que saiu para candidato a deputado na época, e eu assumi, na qual fiquei lá durante 28 anos. Aí foi muito parecido com aquela história dos comunicadores lá dos anos 50, da televisão brasileira começando. O cara do rádio fala, vai para a TV que você é bom. É verdade, é uma coisa mais ou menos assim, né? E aconteceu, e eu fiz na televisão o que eu fazia na rádio. Depois, com o passar do tempo, nós fomos tendo um formato que eu criei, que está até hoje, inclusive foi um formato que eu criei, começou aqui no Mato Grosso do Sul, de você usar monitor, de você fazer em pé, e você comunicar, interagir com as pessoas, fazer um formato bem diferente. Depois veio as reportagens, aí espalhou para o Brasil inteiro. Vários comunicadores de outros estados vieram para Campo Grande, assistir o programa, ver como que era, né? Daí começou, né, em Cuiabá, Norte, Nordeste, no Paraná, São Paulo. Essa franquia, O Povo na TV, né, que o senhor apresentou ali, também o Wagner Monte chegou a fazer isso. Não, esse nome é do SBT, né? É do SBT, mas assim, a gente pensava que era só aqui, porque aqui pegou bem, né? Exatamente, começou no Rio de Janeiro e São Paulo, isso começou em 79, Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui em Mato Grosso do Sul começou com o Jonathan no início de 82, em janeiro de 82, ele saiu em setembro e eu entrei em setembro. Mas o Jonathan ficou um período de 6 meses, 7 meses, né? E eu peguei o programa, fiquei 28 anos. Aí tem aquela coisa, por exemplo assim, a televisão ela é um meio bem assim organizado, porque ela sabe muito bem o que ela vende imagem. E a população, o povo, às vezes ele não se via na televisão. Quem quebrasse essa regra estava sob um risco. O senhor foi e arriscou pesado nisso, de colocar a população, aquela linha direta do rádio, sim, levar ela para a televisão. Também não dá para dimensionar no que isso ia chegar. Não, né? Naquela época, Danilo, não é como hoje. Não tinha os recursos que você tem hoje.
A televisão não dava estrutura logística de reportagens. O privilégio era do jornalismo e alguns programas. O nosso programa não tinha nada disso. Então eu tinha que trabalhar com o povo, tinha que conversar com o povo, levar pessoas para entrevistar. E eu fazia o programa 80% com a população, que ia lá, conversava, pedia emprego, exatamente, contar suas histórias. Eu comecei a criar certas situações, daí comecei a fazer certos comentários, levar para o telespectador os assuntos diários da cidade. Aí já tinha que improvisar, né? E isso foi muitos anos. A pauta veio até o senhor, né? Que é para a população. A gente não sabia o que ia acontecer no programa, só sabia que eu tinha que fazer. E o programa naquela época tinha 2, 3 horas de duração. Sim. Você tinha que segurar 3 horas sem matéria, sem nada, só com o povo. Entendeu? É coisa, hein? Não foi fácil, né? Então, mas conseguimos, foi um sucesso e é um sucesso até hoje, né? Sim. Depois nós saímos da televisão, fomos para outro canal. E a fórmula, ela foi evoluindo a tal ponto, por exemplo, em 1996, 82 eu estava nascendo, mas aí em 96 eu já estava com 12, 14 anos, né? E aí, em 96 eu lembro daquela eleição que teve aqui em Campo Grande, que foi também uma eleição histórica, André, o Zeca e tal, mas isso é discussão que lembram hoje, esquece da discussão 6 meses antes, que era Picarelli prefeito. Exatamente. E assim, o Campo Grandense cravou que era aquilo. Eu tinha 53% na intenção de votos na época. Entendeu? Por conta do programa e por conta do meu trabalho na Assembleia, ser um deputado dinâmico, o campeão em fazer leis, né? Uma popularidade muito grande, e estava tranquilo, né? Mas você sabe que a política ela é complicada. Existem grupos políticos, né? E você tem que trabalhar no partido que você está. E às vezes não é interesse do partido que o Picarelli fosse o prefeito. Daí fizeram uma composição com o Levi Dias. O Levi Dias tinha sido ex-prefeito. E eu saí de vice dele, né? Quer dizer, aí o povo não aceitou, né? Aí o povo não aceitou isso aí, mas são questões políticas, de bastidor, que a gente nem deve comentar. Daí houve a disputa, né? Levi, Picarelli, Zeca, e não sei quem era o vice do Zeca, que é o primeiro, e o André Putinelli, que saiu também candidato. Houve uma situação terrível, falta de recursos para que Levi levasse a candidatura à frente. Acabamos perdendo a eleição, ficando em terceiro lugar, ridículo, uma posição ridícula. E houve aquela disputa entre Zeca e André no segundo turno. O André chega em segundo lugar para o segundo turno e passa vocês na última semana, 2 semanas antes de... Já passou muito por culpa de estratégia política mesmo, né? Por falta de recursos, uma briga interna, disputa. É uma coisa que a gente não quer nem lembrar. Por isso que eu pensei, falou, vice nunca mais. Entendeu? E o André ganhou por 400 e poucos votos, você lembra da época, né? Sim. O que é interessante, assim, anos antes, a nível nacional, tivemos a eleição para a presidência da República e cogitaram o Silvio Santos como candidato. O Silvio Santos foi até em rede nacional, falou que não gostaria. E a gente aqui em Campo Grande, alguém que era da mesma retransmissora dele, que é muito popular também, passa pela mesma situação. Exato. Depois o senhor continuou. Sim, como deputado, trabalhando no programa de televisão, fazendo programa de rádio. E vamos lá. A fórmula deu tão certo que hoje em dia ela foi produzida de outras maneiras, por outras pessoas, outras emissoras. Não tinha como guardar o povo numa caixinha, como guardavam antes? De maneira alguma. Tudo que você está vendo na televisão hoje, que estão fazendo, inclusive Rede Globo, esse programa aí, eu já fiz há 20 anos atrás. No rádio já fazia? Já fazia no rádio e na televisão também. Eu fui um inovador de muitas coisas na televisão. E no rádio também. Eu não criava tantas coisas, a gente trabalhava. De acordo com aquela necessidade da população, eu fazia. Entendeu? O que eles estão fazendo hoje no rádio, na televisão, eu já fazia 20, 30 anos atrás. E hoje, para atender a população, que está num momento diferente, tem mais acesso às coisas, né? Tem celular, tem internet, né? Tudo o senhor está nesse desafio. Essa é a nova fase da internet. Você veja bem, eu estou com 70 anos e um pouquinho, tá? Já estou para lá de Bagdá. 55 anos de profissão de rádio, 35 anos de televisão, 35 anos aqui no estado. Trabalhei em um monte de rádio, já fiz programa de rádio em quase todos, só não fiz na Mega. Fiz na Cultura, na Blink,
Todas as emissoras. A maioria das vezes eu fiz programa de sábado, final de semana e tal. Eu gosto de rádio. Rádio é uma coisa assim que empolga a gente. É o rádio que nunca toma tanto. Tem adrenalina mesmo? Tem, coisa de segurar a audiência? Tem, é uma beleza. Rádio é uma coisa gostosa. Entendeu? Eu não vou fazer mais programa de rádio, porque eu não aguento mais, é muita coisa. Muito bem. Fiz televisão até setembro, agora. E veio a oportunidade da TV Web, que o Jornal O Estado está fazendo. Eu falei, eu quero fazer parte dessa história. Eu quero fazer parte dessa história, praticamente não vou me aposentar agora, mas o meu negócio é comunicação, então estamos fazendo um programa, o Povo se Defende, na TV O Estado, que é web, e repercutindo em todas as nossas plataformas de Facebook, Instagram, web, YouTube, etc. E o resultado, Danilo, é coisa fantástica. Como que você pode ter? Você tem no Facebook, transmitindo o seu programa ao vivo, um alcance de pessoas, de quase 1 milhão de pessoas. O alcance. Você tem visualização, durante o programa, 176 mil, quase 200 mil. Na TV aberta tem isso? Não tem. Isso que não tem. Não tem. Você não tem. Você acha que você tem 200 mil pessoas aqui no estado assistindo você? Mas lógico que não. Essas pesquisas de Ibope, que se fala, pesquisa disso, de audiência, isso é furada. Não existe isso. Não tem hoje como medir a aferição de audiência de televisão. E nem de rádio. Ou seja, tudo é uma estimativa, né? É estimativa. A pessoa pergunta, qual é o programa que você ouve? A pessoa vem na cabeça primeiro que fala. Sim. Antigamente o Ibope visitava a residência. Está com o televisor ligado? Tá. Que canal que está? Está no canal X. Qual é o apresentador do momento? Aí sim, é flagrante. Sim. Hoje não existe mais isso. Hoje não existe. Em São Paulo tem aquelas afilições por TV a cabo, telefone, né? Uma série de situações. Então não é bem confiável um negócio desse, não. Então o que é confiável hoje é a internet. É o Facebook, é o Instagram, é o YouTube, entendeu? Que você vê ali. E a facilidade da pessoa interagir com você pelo WhatsApp e pelo próprio Facebook nos comentários. É algo que você... falar no teatro, né? Exatamente. Você tem a resposta imediata. A pessoa faz uma pergunta, você está entrevistando uma autoridade, a pessoa já pergunta, escuta, pergunta para ela isso. Isso é interagir com as pessoas. Essa é a comunicação moderna hoje. E todo mundo vai ter que caminhar para isso. Nós somos pioneiros no Estado. Eu não sei se em outros estados existe um modelo como esse. Pode até ter. Mas nós estamos no caminho certo e os outros sites, etc., já estão querendo fazer a mesma coisa. Mas nós saímos na frente. E a nossa programação, nosso estilo já é de 35 anos, modificamos alguma coisinha, mas sempre interagindo com a população e dando voz à população. Cara, a gente até fala muito de empreendedorismo, que é a importância de empreender e o risco, às vezes, de empreender e tal. Para várias atividades, já veio pessoas aqui no MSD Preview. Essa coisa que o senhor está falando agora tem muito a ver com arriscar, com empreendedorismo, com buscar uma fase nova na vida, profissional, tudo. É até importante deixar um registro, que eu vou deixar como pergunta, quando um comunicador desse tamanho, com toda essa história, que passou por várias plataformas, empresas, ele também resolve apostar na TV Web, não é só um insight, né? O Picarelli ele tem uma base de audiência gigantesca na internet, talvez seja dos políticos de Mato Grosso do Sul o que tem a maior base de audiência. O que ele quer é saber o que fazer com essa base de audiência, trabalhar e cativar esse público. Exatamente, a audiência é muito grande em todas as áreas, todas as classes. Nós atingimos 65 milhões mês de acessos. Então é um negócio absurdo, entendeu? Que a gente fica aqui e fala, meu Deus do céu. Isso não quer dizer que 65 milhões estão assistindo. O acesso, a pessoa pelo menos acessou lá e viu. Se 1 minuto, 2, 3, 4, 5, não sei. Mas que entrou, que teve visibilidade. Sim. Isso é importante. E tem umas pessoas que gostam, outras não gostam, umas criticam, outras não criticam, outros acompanham, outros participam, interagindo, mandando pauta para nós, né? Pedindo ajuda, pedindo isso, pedindo aquilo. Então, nós temos aí um leque de pessoas que acaba trabalhando justamente em benefício da população. O meu mandato é em benefício da população, o meu programa é em benefício da população. Então, nós sabemos, e através do que o povo fala para mim, eu faço leis. Entendeu? Por isso que eu tenho mais de 250 leis, não é projeto de leis. Leis editadas, sancionadas à disposição do povo. Aí vem a questão também de acertar, né?
quando está bem amparado com o anseio popular e com a parte legal também, a lei ela aparece, funciona e existe na vida das pessoas, no caso. Com certeza. Essa é uma questão que na política, talvez o cidadão, nesse desânimo que ele adotou por conta da crise política nacional, ele esquece de diferenciar também a importância disso, porque o legislador ele não executa, né? Então ele tem que ser até mais preciso na participação dele, para ele não ser figurativo. Né? Exatamente, não pode ser figurativo. Às vezes a população confunde, pensa que legislador é executivo. Não é. Na campanha política tem vereador aí que faz campanha, porque eu vou fazer isso, porque eu vou construir escola, não vai construir nada. Quem constrói é o executivo, então acaba enganando as pessoas. Então hoje, o que nós falamos sempre, e eu falo sempre aqui, o deputado, o vereador, ele faz leis para proteger a população. Quem vai executar obras, etc., é o executivo. Além da fiscalização, né? É além da fiscalização. Feito daquilo que o próprio executivo manda como lei, dizendo o que ele vai fazer, e aí, no caso, a Assembleia acaba acompanhando isso. Outra coisa também que a gente até coloca muito aqui no programa, que tem muito a ver também com o propósito que o senhor tem na comunicação, é talvez o resgate do coletivo, né? Tudo que o senhor fala no programa, principalmente quando traz alguém, alguma coisa, isso desde toda a tua trajetória é para todo mundo. Não é para um grupo ou para outro, isso, aquilo. Atinge toda uma comunidade, tanto de qualquer classe social, idade, não tem problema. O senhor sempre usou isso como estratégia? Por exemplo, assim, a questão não é o buraco do bairro tal, é o buraco na cidade. O senhor sempre fez essa questão, falar com o fulano que é responsável sobre isso, cobrar providência, porque senão só cobra uma situação, resolve aquela situação e acontece um monte de coisa errada em volta. Né? Danilo, você falou em buraco. E é coletivo. Por quê? Você está andando na cidade, eu falei esses dias no programa que a cidade parece uma costela. As pessoas, isso aqui é uma reclamação, tem senhoras, senhores que têm labirintite, sofrem desse mal. E não pode andar de ônibus. Porque se anda de ônibus, passa mal, fica com ânsia de vômito, tontura. Por quê? O coletivo fica assim. Se anda de carro, pior ainda. Então, as pessoas idosas que têm algum problema de saúde, evita andar na cidade. Evita, não tem como ir no médico, não tem como fazer isso, fazer aquilo, porque é tanto, não vou nem falar de buraco, porque está tampando o buraco aí. Mas fica desse jeito, fica uma onda, e o carro pula para cá, e a pessoa que sofre isso, sente esse problema de tontura, sofre muito. Então, não é o buraquinho ali. E um problema leva a outras coisas. Leva um problema sério. Então, será que as autoridades cuidam disso aí? Não, pensa nisso? Pensa nada. Agora, assim, no caso do poder público, e aí também a sociedade precisa entender também um pouco, o Mandorinha só não faz verão. O senhor está lá faz muito tempo, tem brigado em muitas legislaturas, com muitos mandatos, vários tipos de executivo, seja em partido ou pessoas que estão lá, trocaram, o senhor continuou e acompanhou a situação toda. Esse aspecto da pontualidade, ela também envolve, no caso, por exemplo, assim, falta de investimento em futuro, né? Porque quando a gente só pensa em cuidar do presente, aí em outras áreas também, não existe investimento de futuro, e o investimento de futuro ele vai ser exigido em algum momento, lá Exatamente, a pessoa não pensa no futuro, não pensa no amanhã. Por exemplo, nós estamos num período de estiagem, tivemos aí 3, 4 meses de estiagem. É nesse período que tem que tampar buraco, tem que arrumar as ruas, tem que fazer isso. Não fazem. Entra prefeito, sai prefeito, não faz. Entendeu? Começa a chuva, daí que eles vão pensar em fazer. Por que não faz antes? Prevenção da dengue, o lixo na cidade, começar um mutirão de limpeza da cidade antes de começar as chuvas. Não fazem. Continua da mesma forma. Sucata na rua, um monte de sucata na rua, carcaças de veículos, continua lá. Começa a chuva, vai ser o local onde vai ficar a água parada. Isso aí o posto de saúde enche, aí fica tudo aquela Aí situação. vira uma nhaca o negócio. Outra coisa, por exemplo, assim, Campo Grande, anos anteriores a esses últimos 4, que a cidade deu um momento de desenvolvimento, ficou meio travado, ela apostou que ela cresceria de uma maneira agressiva, rápida, tudo que depois na prática não se configurou bem isso. E aí tem bairros que ficaram desaparelhados. Às vezes chegou a casa popular, chegou a linha de luz, tudo, mas o asfalto não chegou com a qualidade que tinha que chegar, não teve o CEINF, a gente tem um déficit da fila do CEINF enorme e tal, tudo, e aí a questão do planejamento passou esburacado nisso. A dó, que por conta da legalidade do sistema,
muitas pessoas confundem, mas o deputado ele também não pode fazer o trabalho do vereador nem do prefeito. Não tem como. Ele cuida da cidade, que ele também mora nessa cidade, mas ele não faz milagre quanto a isso. Com certeza. O legislador nem faz leis, como eu disse, mas nós podemos cobrar a administração pública. Você disse aí de água, aliás, você disse aí de casas e uma série de situações. Existe falta de planejamento realmente. Na verdade, não é nem planejamento, é falta de uma ação de gestão planejada para o futuro. A administração pública, ela tem por responsabilidade planejar e fazer as coisas, não de última hora, mas começar a área de saúde, segurança, habitação, etc, etc, e ter um programa, uma programação, um planejamento programado para que a população saiba o que vai acontecer amanhã. Meu bairro vai ter asfalto? Não sabe. E aí acaba também... Meu bairro vai ter escola? Não sabe. Vai ter uma área de lazer? Não sabe. Aí por isso que tanta gente vai no programa do Picarelli durante tantos anos e vai cobrar e reclamar por algo que talvez, assim, deveria ter sido pactuado no aspecto do orçamento. Lógico. Existe já o orçamento, e esse orçamento, quando é votado num ano anterior, ele já tem que ter uma programação. E o prefeito, ele já tem que ver esse orçamento e já dentro dessa programação, já divulgar para a população, olha, em janeiro nós vamos fazer isso, em fevereiro isso, em março isso, em agosto isso, entendeu? Mas não tem isso. Tanto em qualquer escala, até no nível federal está desse jeito, não acontecendo isso, ou acontecendo só com protocolo, manda um papelzinho lá, os deputados vão poder fazer milagre, vão fazer o possível, remendam, emendam, ajeitam, a coisa sai, mas a execução não é de vocês. Não é. E aí fica aquele problema. A solicitação faz requerimentos, indicações, para prefeito, para vereador, vereador faz para prefeito, o deputado faz para prefeito também, faz também para o governo, faz. Isso que eu ia perguntar, no jogo político, no bom jogo político, o próprio deputado ele também tem alianças com vereadores para poder validar uma questão de usar o próprio sistema para poder resolver uma questão. Com certeza, se une, o legislativo ele é compartilhado com os vereadores nos municípios. Agora depende só do executivo fazer, ou não. Sim. É um negócio que a gente fica aqui em dúvida, vai fazer ou não vai? E é o mesmo sentimento da população. Né? É o sentimento triste, né? Porque faz, você pede, líder de bairro também faz a função de vereador, vai lá, pede, não acontece nada. Para a classe política agora é tudo mais difícil, porque hoje explicar para é muito difícil. Ou nesses tempos que estamos vivendo, é difícil. A classe política, de um modo geral, está realmente deteriorada, envergonhada. A classe política, os políticos, de um modo geral, de todos os partidos, todas as áreas, estão assim com medo, estão assim apavorados, você não pode falar nada. Muitos políticos são hostilizados, sem dever nada para ninguém. Uma cambada faz burrada para tudo quanto é lado, aí generaliza tudo. Político não presta, polícia é isso, polícia é aquilo. Então, o que precisa ser? Se fala de uma reforma política que está aí meio... que a gente não quer nem discutir um assunto com isso. O comportamento do político tem que ser analisado. Comportamento. Porque a pessoa vai ter que votar no ano que vem. Então, como que ela vai votar? A política não presta, a polícia é isso. Vai ver o seu político. Quem é a pessoa que você vai escolher para colocar no cargo que você deseja para te representar? Então, a população hoje vai começar a ter que fazer o seguinte, uma análise de quem presta e quem não presta, separar o joio do trigo. Porque sem a política não dá para... Vai ter que votar, vai ter que ter deputado, vai ter que ter governador, vai ter que ter presidente, vai ter que ter senador. Então vai escolher quem? São aquelas pessoas que realmente trabalham em benefício do povo. E isso quem tem que analisar é o povo. Obrigado pela participação, por acompanhar esse vídeo. E como a gente pode ver, uma biografia não se escreve do nada, né? O Maurício Picarelli é um exemplo de quem apostou na inovação e de quem assumiu um propósito. Ele escolheu o povo como canal direto e agora tenta na web manter essa saga, esse desafio que ele começou lá atrás, há mais de 50 anos no rádio, e a linguagem é praticamente a mesma. A diferença é que agora com imagem e com mais experiência ele tenta manter e cativar esse público que ele conquistou ao longo de vários anos, de várias gerações. Muito obrigado, MS Dia Preview, informação até você.